Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leônidas Borges e nesse vídeo eu vou te explicar sobre um dos itens muito utilizados nas instalações elétricas que a maioria dos eletricistas conhece, mas nem todos sabem escolher e usar corretamente. Então se você já é de casa e sabe que esse vídeo aqui vai ser muito top, então já deixa o seu like e se não é inscrito aproveita e inscreva-se agora. Hoje nós vamos falar sobre os terminais elétricos, o que são, para que servem, quais as diferenças e as aplicações para você conseguir escolher no seu dia a dia a melhor opção em cada situação. Então vamos começar falando o que é e para que servem os terminais elétricos. Eles são utilizados em terminações dos condutores para conectarem algo, por exemplo, tomadas, interruptores, disjuntores, barramentos, DRs e DPS. Afinal, são usados para conectar o condutor em algum lugar. E para que eles servem? Os terminais elétricos servem para garantir um bom contato elétrico nessas conexões, com um resultado muito melhor e mais prático do que se tentássemos fazer isso usando somente o condutor. Com eles, temos uma boa resistência mecânica, evitando que o condutor solte da conexão com facilidade, e melhora muito a aparência e o acabamento dos serviços elétricos, passando assim uma imagem muito mais profissional. Aqui nós temos três modelos de terminais pré-isolados: o terminal pino, o terminal olhal e o terminal forquilha. Eu vou começar falando sobre as características em comum e depois veremos as diferenças e como escolher entre um e outro. Os tamanhos mais comuns desses terminais são o 1,5, que é identificado pela cor vermelha na isolação, o 2,5 identificado pela isolação na cor azul, e o 4 e 6 mm, que é identificado pela cor amarela na isolação do terminal. Outro detalhe muito importante ao escolher o modelo de terminal é saber onde ele será utilizado. Isso pode impactar nas características dele, como o comprimento do pino, do terminal pino, o diâmetro do furo do terminal olhal e a distância entre as forquilhas do terminal forquilha. Lembre-se sempre de escolher o tamanho correto do terminal conforme o condutor que você está utilizando e utilizar o equipamento correto para prensar o terminal. Eu vou te mostrar alguns detalhes que você precisa prestar atenção ao prensar o terminal. O primeiro de todos é escolher uma marca confiável e de qualidade. E é por isso que eu sempre utilizo os terminais da Crimper, que é um fabricante nacional e com uma ótima qualidade. Então presta atenção na hora de decapar o condutor, para ter o máximo possível de contato elétrico. Não pode ser muito pouco para não prejudicar o contato e também não pode ser muito para não ficar nenhuma parte do condutor para fora do borne, nem sobrando na frente e nem atrás. Na hora de prensar, utilize o alicate apropriado para o modelo de terminal. Eu vou mostrar dois modelos de alicate que eu tenho aqui e que a Crimper recomenda para esse terminal. O alicate CR02, esse modelo é um decapador e prensa terminal sem catraca. Na hora de prensar o terminal, fique atento para garantir que o condutor está no lugar correto. E com o alicate, pressione firmemente o terminal até perceber que ele está totalmente prensado. Preste atenção para utilizar o mordente correto conforme o tamanho do terminal. Outro modelo é o alicate CR25. Esse aqui é um prensa terminal com catraca. Na hora de prensar o terminal, verifique qual é o mordente correto, conforme o tamanho do seu terminal. E fique atento na posição correta do terminal no mordente e verifique se o condutor está no lugar correto. E com o alicate, pressione o terminal até perceber que a catraca liberou a abertura do alicate prensa terminal. Assim você sabe que foi aplicado a força correta para crimpar corretamente. Vamos começar a ver as diferenças das aplicações desses terminais, começando pelo terminal forquilha. Eles são utilizados para conectar os condutores em bornes. Exemplo, rotatores, fontes, barramentos, relés térmicos, botoeiras, entre outros. Com ele você só precisa abrir um pouco o borne, conectar e apertar. Também podemos conectar diretamente em parafuso para aterrar uma estrutura, por exemplo. E agora vamos falar sobre o terminal olhal e vamos utilizar o mesmo exemplo para você ver a diferença. Esse terminal é utilizado principalmente para conectar o condutor em uma estrutura, barramento ou outra coisa através de parafuso. Mas a grande diferença entre o terminal olhal e o terminal forquilha é que o olhal você precisa soltar todo o parafuso ou a porca para conseguir conectar ou desconectar. Em alguns casos pode complicar um pouco, mas por outro lado você garante que o terminal não escapará.
Agora deixa eu te mostrar o terminal pino. Ele pode ser utilizado na maioria dos tipos de bórnings, inclusive nos mesmos que utilizamos os terminais forquilha. Ah, e uma boa dica para você escolher entre o terminal forquilha e o terminal pino é verificar qual modelo fica mais firme e com menos partes energizadas aparente, conforme o tipo de borne que você vai conectar. Nesse borne de tomada, por exemplo, olhando o tipo do borne, sabemos que podemos utilizar o terminal pino ou forquilha. Mas quando vamos testar, vemos que até podemos utilizar o forquilha, mas nesse modelo fica com muita parte energizada exposta, e isso é perigoso. Agora, olha a diferença quando utilizamos o terminal pino, fica muito melhor conectado. Ele entra totalmente no borne, garantindo uma boa área de contato, sem ficar nenhuma parte energizada exposta. Já nesse borne de fonte chaveada, podemos utilizar o terminal pino. Ele fica bem conectado, apesar de ficar com uma parte exposta. Mas nesse caso eu prefiro o terminal forquilha. Ele fica melhor encaixado e no acabamento final não fica nenhuma parte energizada exposta. Agora ficou bem mais fácil de escolher qual terminal é melhor em cada situação, você não acha? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar algumas coisas bem importantes que ajudarão os profissionais que utilizam terminais nas pontas dos cabos e também os que não utilizam. Um impasse muito comum entre os profissionais é se devemos ou não utilizar terminais e em quais situações nós não precisamos utilizar. Aí eu já aproveito para te mostrar uma das melhores opções de terminais. O cabo mais utilizado hoje em dia nas instalações é o cabo flexível. Com ele é mais fácil de passar os circuitos pela tubulação e caixa de passagem. Mas esse tipo de cabo ele tem uma desvantagem, que é nas conexões. Porque quando colocamos o cabo flexível em um borne, ele parece firme, mas logo os filamentos se acomodam e causam mau contato ou escapam do borne, causando acidentes ou curto-circuito. Olha só esse borne, ele é de dispositivo DR. Quando eu aperto o condutor, ele parece firme, mas enquanto eu movimento o condutor para organizar o quadro de distribuição, os filamentos se acomodam e fica solto dentro do borne. Esse tipo de problema você não tem quando utiliza um condutor rígido ou sólido. Então aqui já vai uma resposta. Você não precisa utilizar terminal pino quando for utilizar um fio rígido. Agora, para utilizar o cabo flexível, nós precisamos de algo para unir os filamentos e mantê-los agrupados. Antigamente era utilizado solda de estanho, mas com o passar do tempo percebeu-se que ela mais atrapalha do que ajuda. Por isso a norma NBR 5410 proíbe o uso da solda de estanho nas terminações dos cabos. Então a melhor opção é utilizar terminais, principalmente porque os de boa qualidade eles são feitos de cobre eletrolítico, que é o mesmo material dos condutores. Como é o caso desses modelos aqui, esse é o terminal ilhós ou tubular, e ele é muito versátil, prático e fácil de utilizar. Esse aqui é o simples, ele serve quando nós vamos colocar um condutor em borne, conector, etc. Os tamanhos mais comuns são de 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 mm. Já esse modelo aqui é o duplo, justamente para utilizarmos quando nós precisamos colocar dois condutores no mesmo borne, como no caso das derivações com tomadas, dois condutores que saem do mesmo disjuntor ou na distribuição dos cabos em quadro de distribuição. As seções dos terminais mais utilizados é 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 mm. Só que esse aqui ele é um pouquinho maior para acomodar os dois condutores. Além de garantir uma boa conexão, evitando mau contato, esses terminais também garantem um acabamento muito melhor e seguro, evitando que fiquem partes energizadas dos condutores expostas. E para utilizar esse terminal, você precisa decapar o condutor conforme o modelo do terminal. O condutor precisa preencher todo o terminal. E para crimpar, o ideal é utilizar um alicate adequado, conforme o tamanho do terminal. Usando o terminal corretamente, você garante um bom contato elétrico e resistência mecânica adequada. Mas aqui eu preciso fazer um alerta muito importante. Esses terminais eles devem ser fabricados em cobre eletrolítico, que é o mesmo material dos condutores elétricos de boa qualidade. Então, para usar esses terminais, você precisa ter a certeza que ele é desse material. Mas olha só, tem muitos terminais sendo vendidos por aí que não são de cobre eletrolítico, são de outros materiais. Aí o problema está garantido e provavelmente a culpa vai recair sobre o profissional. E outro detalhe muito importante está relacionado à parte isolante do terminal, que nesse caso é feito de nylon retardante a chamas. Mas em muitos terminais por aí, eles utilizam outros tipos de produtos que derretem com facilidade e inclusive propagam chamas.
Quando você utiliza um terminal de primeira qualidade, assim como esses que você está vendo aqui da Crimper do Brasil, você sabe que ele é feito de cobre eletrolítico e com a parte isolante com nylon retardante a chamas. Isso traz uma tranquilidade para o profissional e para o cliente. Para você ter uma ideia, esse terminal suporta temperaturas de 105 graus positivo a 55 graus negativo. Então, resumindo, você só não precisa utilizar terminais caso esteja trabalhando com fio rígido. Se for cabo flexível, é melhor garantir usando um terminal de boa qualidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou te revelar um dos meus segredos de eletricista. Esse segredo tem me ajudado bastante e provavelmente vai ajudar muitos de vocês. Muitas vezes eu recebo vários tipos de perguntas relacionadas ao mesmo assunto. Muitos eletricistas querem saber como escolher um terminal de qualidade, um conector de qualidade, como saber se ele é original, se ele é feito de qualidade, com uma boa qualidade, se o material dele é puro, como saber se não vai ter problema utilizando aquele conector ou aquele terminal e como saber se não é um terminal pirata, um terminal feito com material de má qualidade, porque tem terminais por aí que parece que foi feito com latinha de refrigerante e isso é um sério problema, vai trazer muitos problemas para o eletricista. Então eu resolvi gravar esse vídeo. E o segredo que eu tenho eu vou revelar depois no final desse vídeo aqui. Por quê? Porque, para falar bem a verdade, eu não tinha tantas informações assim para passar, para mostrar para você como que você faz para escolher um conector ou um terminal de qualidade. Então eu fui atrás da Crimper, que é um fabricante de conectores e terminais, um dos maiores fabricantes e mais respeitados fabricantes do Brasil de conectores e terminais, e eu fui atrás deles para saber essa informação, como que a gente pode saber como escolher um terminal ou um conector de qualidade, e eles prontamente me ajudaram. Inclusive eles enviaram aqui uma nota e eu vou ler juntamente com você para a gente aprender junto. Como saber se o terminal elétrico é de boa qualidade? Infelizmente não temos no Brasil normas técnicas exclusivas para terminais, como se tem, por exemplo, em fios e cabos, disjuntores, etc. Consequentemente, entra muito produto importado no nosso mercado de péssima qualidade. Vale lembrar que o mercado brasileiro é um dos poucos que utiliza a norma de cabos em milímetros quadrados. No resto do mundo é usado a norma de cabos AWG-MCM. Isso dá uma boa diferença na seção dos condutores. Então vamos ver bem aqui. Primeira coisa, eu não sabia, que no Brasil não tem normas específicas que tratam de conectores. É algo que seria muito importante. Por exemplo, para tomadas, interruptores, para a maioria dos componentes, disjuntores, DRs, tudo nós temos uma norma específica que ela determina como deve ser fabricado, as características, só que para terminais não tem. Então isso já é um ponto que traz muita complicação. Então outro detalhe que também chama atenção é o seguinte: o Brasil ele trabalha com a seção, o cabo, em milímetros quadrados. Muito diferente do AWG, que é utilizado na maioria do restante do mundo. Então, isso traz uma incompatibilidade nos conectores e nos terminais também. Então, se você utilizar um terminal que é feito em AWG para utilizar no cabo em milímetro, vai dar problema. Vamos continuar aqui, ó. Pensa bem, um cabo de 10 AWG MCM, por exemplo, tem a seção de 5,27 mm² e conduz 30 amperes. Um cabo equivalente a ele é o nosso conhecido 6 mm, que conduz 36 amperes, ou seja, 20% a mais da corrente. Aí você pensa, um terminal importado, fabricado em AWG-MCM, vai estrangular a passagem da corrente, pois foi fabricado para outra seção. Outro fato preocupante é a isolação. Terminais isolados para cabos em milímetros quadrados devem suportar uma tensão acima de 1000 volts e encontramos diversos terminais isolados para cabos AWG-MCM que suportam apenas 600 volts, além de muitos outros fabricados no Brasil que suportam até 750 volts. Outro detalhe super importante é a isolação do terminal. Grande parte dos terminais comercializados não possui uma isolação de qualidade com material anti-chamas, que só corrobora com a perda de qualidade do terminal elétrico. Então você vê aqui que já são vários detalhes que nós precisamos prestar atenção, os detalhes aqui da isolação dos terminais, dos conectores, então nesse ponto nós precisamos prestar bem atenção. Vamos continuar aqui, ó. E o que acaba acontecendo quando este profissional não se atenta a esses detalhes e opta por qualquer tipo de terminal?
provavelmente vai desencadear inúmeros outros problemas, por exemplo, uma fuga de corrente que vai ocasionar um superaquecimento e, por último, um possível incêndio. Um bom terminal deve ser fabricado em cobre eletrolítico, mesmo material da fabricação dos cabos. Afinal, em um ponto de conexão, a corrente elétrica deixa de passar pelo cabo e passa pelo terminal. E o que já vi no mercado é terminal feito com outros materiais, inclusive latão, que é um material de baixíssima condutibilidade elétrica e possui uma dureza muito elevada, o que pode ocasionar diminuição da vida útil das ferramentas de aplicação. Olha só outro detalhe, eu já tinha prestado atenção que tinham terminais que eles eram muito fracos e você percebia que não é de cobre, isso você percebe. Agora, tem o outro lado também, terminais feitos, por exemplo, de latão, que tem baixa condutibilidade elétrica, ele não conduz bem a corrente elétrica, só que por outro lado ele é muito duro e acaba estragando as ferramentas de prensar os terminais, então isso também é um problema. Vamos continuar aqui, ó. Ao escolher terminais, fique atento ao seguinte, o terminal foi fabricado para cabos em milímetros ou AWG-MCM? Qual é a tensão de trabalho que este terminal suporta? Qual a temperatura de trabalho do terminal? Solicite o certificado do produto. Por isso, meus amigos, precisamos ser super criteriosos na escolha de terminais e conectores elétricos, pois de nada adianta oferecer um serviço de qualidade se o terminal utilizado não corresponde à qualidade de serviço prestado. Então, quero agradecer a Krimper por ter enviado esse esclarecimento aqui que ajuda bastante. E chamar sua atenção em alguns pontos aqui. Alguns já comentei, mas os pontos importantes é respondendo a dúvida das pessoas. A pergunta é, como que eu sei se o terminal é de qualidade, se ele é bom, se ele tem procedência, como que eu sei que ele tem ele é fabricado com os produtos certos, que no caso a gente já descobriu que é o cobre eletrolítico. Então aqui no próprio texto, a Krimper já nos mostra como que a gente tem que saber. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é se o terminal foi fabricado para milímetros quadrados ou AWG. Se ele é importado, provavelmente ele foi fabricado para AWG, então não é compatível. Beleza. Qual a tensão de trabalho que esse terminal suporta? Qual a temperatura de trabalho do terminal? E pede que você solicite o certificado do produto. Ele tem que ter a certificação para garantir a qualidade dele. Agora, vamos falar aqui, né, dentro da nossa área de atuação, que é eletricista. Na maioria das lojas que eu chego, o que acontece? Eu falava assim, qual é a marca do terminal que vocês têm? Ah, nem sei, é um terminal, eles compram do que dá. Tá, mas e... Agora, se os caras não sabem nem a marca, muito dificilmente eles vão saber se é para milímetros quadrados, se é para AWG, se tem certificação, se não tem, porque muitas vezes o vendedor não tem as informações necessárias.